Leões são um dos predadores mais perigosos do mundo. E quando eles decidem que a carne humana é a melhor opção para se alimentar, dificilmente conseguimos fazê-los mudar de ideia. Isso é praticamente impossível, e a única alternativa, infelizmente, é sacrificá-lo. Mas hoje em dia, o ser humano consegue lidar com isso com mais facilidade. Já antigamente, no ano de 1930, não tinha muito o que fazer. O leão te atacava e você definitivamente não via mais a luz do dia. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história dos leões de Njombe, os comedores de homens que mataram mais de 1.500 pessoas. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jofi Animals Wild. A ideia de ter um leão à solta matando e devorando pessoas assusta qualquer um. Mas eu posso te afirmar que existe algo mais assustador do que isso. Eu quero que você deixe nos comentários a primeira coisa que vai vir na sua cabeça após o que eu vou te falar. Imagine você vivendo na África em uma aldeia e de repente um escândalo se espalha como chamas em todas as aldeias. Os boatos dizem que na área circula não apenas mas um grupo de leões atacando e devorando pessoas. As pessoas que vivem em situações de pobreza moram bem ao lado dos seres que podem surpreendê-los a qualquer momento. O que fazer em uma situação como essa? Se você é uma criança ou uma mulher, passa a ter que viver sem sair de casa, pois se você ficar aos olhos dos comedores de humanos, você vai ser a presa deles, e não há nada que você possa fazer para evitar isso. Pois uma vez que você cruza com eles, você nunca mais verá a luz do dia ou da noite novamente. Foi nesse estado de horror que os aldeões da Tanzânia viveram no ano de 1932 até o ano de 1947. O mais intrigante dessa história foi que a própria raça humana causou essa infame catástrofe. Tudo começou quando um vírus começou a se espalhar nos gados locais. Com isso, muitos animais foram morrendo. Esses animais eram gados valiosos e eram o sustento de muitas famílias. Então, como sobreviver se você não tem gado para vender? Bom, isso começou a tirar a paz de muitos fazendeiros e agricultores. Logo, eles descobriram que o vírus estava vindo dos animais selvagens. Animais que muitas vezes dividiam o mesmo pasto com os gados. E foi dessa forma que o vírus se espalhou. O governo, então, tomou a decisão de abater os animais que hospedavam esses vírus. Esses animais eram zebras, gnus e os antílopes, animais que eram alvos dos leões locais. Essas presas dão trabalho aos predadores quando estão sendo caçadas. Isso porque elas são bastante ágeis. Os leões até ficaram quietos nos primeiros dias, mas logo começaram a ser incomodados por algo que nenhum ser vivo aguenta sentir: a fome. Eles caçaram, porém suas presas não foram encontradas. O governo dizimou todas elas. Eles espalharam-se por toda a Zâmbia até encontrarem algo para comer. Essa procura implacável fez com que 3 deles avistassem uma mulher caminhando em uma trilha feita na vegetação rasteira. A mulher, que era esposa e mãe, não viu que estava sendo observada pelos olhos da morte, mas também não teria muito o que fazer caso ela visse os predadores. Os leões a observaram, viram que ela era uma presa desajeitada e barulhenta. Além disso, eles notaram também que essa presa não era nada ágil. Era o prato, o alvo perfeito em tempos de fome profunda. Os leões atacaram a mulher. 3 leões famintos devoraram a mulher por inteiro. Dela não sobrou nada além de roupas sujas espalhadas no chão. A partir daí, os demais leões daquele bando ficaram sabendo da descoberta sobre as mais novas presas desajeitadas e fáceis. Logo, todo o bando se locomoveram para aquelas terras para dar início a um grande e terrível reinado de pura carnificina. Um aldeão estava a caminho da colheita quando passou pela trilha em que a mulher havia sido atacada e morta pelos leões. Uma mulher estava sumida há alguns dias na mesma aldeia em que aquele homem morava. E quando ele viu as roupas rasgadas no chão e vestígios de sangue e carne, na mesma hora veio a mulher desaparecida em sua mente. Ele só não conseguia imaginar o que poderia ter acontecido,
pois até então nenhum ataque de leão havia acontecido por ali. Ele voltou imediatamente na aldeia e comunicou a todos o que havia descoberto. Familiares da mulher desaparecida e alguns curiosos foram até o local do ataque e, quando eles chegaram lá, reconheceram algumas peças de roupas no chão. Tendo em mente a certeza de que aquela era a mulher desaparecida, todos voltaram para a aldeia e acionaram o médico local. Vale lembrar que naquela época o lugar era pobre e o médico deles era como se fosse um curandeiro. Ele examinou a cena de horror e teve a ideia de que poderia ser um ataque de leão. Ao voltarem para a aldeia, o médico local logo se convenceu de que aquilo poderia ter sido obras obscuras como seres de outro mundo. Meses foram passando e mais ataques foram acontecendo. Os moradores da região sabiam que o certo era permanecer em casa, mas eles tinham que sair da aldeia para buscar água e colher alimentos. Ou eles morriam de fome ou eram devorados pelos predadores. Homens armados com lança foram colocados de vigia em toda a aldeia. Eles ficavam de vigia de dia e de noite. Mesmo estando de guarda, tinha coisas que eles não conseguiam evitar, como por exemplo, crianças cansadas de ficar em casa. Elas sempre tentavam sair de suas cabanas para brincar e tomarem ar fresco como costumavam a tomar todo final de tarde, antes de tudo aquilo começar a acontecer. E foi em uma tentativa de tomar ar fresco que duas crianças acabaram sendo os alvos dos leões após uma semana depois da senhora ter sido atacada. As crianças saíram escondidas de seus pais e do irmão mais velho que estava ajudando nas tarefas de casa. Elas passaram pelos homens armados com lanças e conseguiram sair sem serem notadas. Os homens não estavam preocupados com as crianças fugindo. A preocupação deles era não deixar que os leões não entrassem na aldeia. Um menino de 10 anos e uma menina de 7 anos de idade foram até uma rocha que ficava bem próximo a uma vegetação rasteira. Lá, eles sentaram e sentiram a brisa passar pelos seus ombros. E lá, eles foram atacados. As crianças haviam pedido à mãe para que ela fosse com eles até a rocha para brincar e sentir os ventos, pois aquilo era tudo que eles tinham de diferente para fazer. A mãe disse que não e explicou por alto o motivo. Eles eram apenas crianças e não precisavam saber com detalhes o que estava acontecendo. Infelizmente, a mãe teve que viver com a culpa de não ter dito tudo detalhadamente para eles. E o irmão com a culpa de não tê-los vigiado direito. Ninguém os julgaram, porém, o sentimento de culpa foi inevitável. Das crianças foi achado apenas pedaços de roupas, muito sangue na rocha e 2 arpões feitos por eles para brincar. A matança era contínua. Após a morte das 2 crianças, homens começaram a vigiar dentro das aldeias. E os pais ficaram mais atentos aos seus filhos. Cerca de 2 meses, os ataques se cessaram e os leões estavam impacientes. Eles não aguentavam mais esperar que suas presas aparecessem e resolvessem ir até elas. Por 2 meses, eles conseguiram manter a paz porque ninguém saía da aldeia. Bom, pelo menos ninguém que seria presa fácil para os comedores de humanos. Mulheres e crianças permaneceram na aldeia, e o trabalho de ir recolher alimentos e buscar água ficou para os homens. Eles se dividiam e se revezavam em fazer a segurança da aldeia e buscar mantimentos. E isso deixou eles extremamente cansados e sobrecarregados. Isso e a vontade dos leões de saciarem a sua fome foi a causa para eles caminharem até a aldeia. Os leões invadiram a aldeia pela madrugada, hora em que os guardas estavam exaustos e cochilavam de vez em quando. Aquele medo extremo havia passado para alguns deles, pois como eles ficaram um bom tempo em paz sem ataques, isso fez com que muitos relaxassem. E isso, infelizmente, foi um grande erro. Os predadores se espalharam. Alguns invadiram as casas, outros pegaram os próprios guardas cochilando, e logo gritos ensurdecedores se espalharam por toda a aldeia. Moradores testemunharam pessoas sendo arrastadas de suas casas e sendo levadas para a mata. Guardas foram mordidos na garganta e arrastados para a mata. Foi uma verdadeira carnificina. Naquela noite, 6 pessoas perderam suas vidas e 3 delas foram levadas para a mata. As outras 3 acabaram sendo deixadas no meio do caminho,
pois os gritos fizeram com que alguns leões ficassem desorientados e fugissem. Essas pessoas não conseguiram resistir aos ferimentos. Após a noite de carnificina na aldeia, os moradores ficaram completamente traumatizados e assustados. Eles passaram a acreditar na ideia do curandeiro sobre os leões estarem agindo sob o controle de um antigo curandeiro. Eles acreditam que o curandeiro Matamula Mangueira estava enviando os leões contra o seu próprio povo para se vingar por ter sido substituído. Os moradores estavam com tanto medo que nem se atreviam a falar o nome em que os leões haviam recebido. Os devoradores de homens, os leões de Nijombe. Os leões pediram e imploraram ao chefe da tribo que restaurasse o curandeiro ao seu cargo novamente, mas o pedido foi recusado. Eles sabiam que aquilo não podia continuar e alguém tinha que parar aqueles leões. Eles começaram a fazer um apelo às autoridades, pedindo que um caçador fosse até a aldeia que ficava próximo à cidade de Nijombe, local onde a carnificina estava sendo feita. Um habilidoso caçador não estava muito longe daquela aldeia. George Dilma Rushby era um ótimo caçador de elefante, um homem cheio de habilidades que já havia trabalhado em diversas áreas. Ele tinha o costume de passar tempos com os nativos para aprender mais como lidar com os animais selvagens em suas caças. George finalmente foi até a aldeia e ouviu sobre tudo o que havia acontecendo. Já fazia 13 anos que os leões estavam reinando daquela maneira. Logo, George percebeu que os leões que começaram com aquela atividade de comer carne humana poderiam não estar mais vivos, e eles haviam ensinado a prática aos seus filhotes, que cresceram e deram continuidade à carnificina. Então, mesmo que as presas que eles costumavam matar voltassem para o mercado, os leões não iriam querer saber. Eles já estavam acostumados com a carne humana e com a facilidade em acessá-las e capturá-las. George viu que aqueles leões não eram nem um pouco parecidos com os leões que ele já havia ficado de frente. Muito pelo contrário, esses leões tinham sangue nos olhos. E George, por um breve momento, começou a acreditar na crença local sobre os leões estarem sendo dominados por entidades malignas. Ao estudar sobre os leões, George acabou se aproximando dos aldeões e, com isso, criou uma amizade com uma jovem criança da aldeia. Essa criança acabou sendo atacada pelos leões furiosos e, quando isso chegou nos ouvidos de George, ele se enfureceu e declarou guerra aos leões. George foi matando um leão de cada vez e viu coisas extremamente horríveis no local do ataque. Sempre que um ataque acontecia, George ia até o local do ataque e começava a rastrear os leões. Foi dessa forma que ele sempre conseguia achar os predadores. George levou 1 ano para acabar com toda aquela matança, e nesse 1 ano ele matou cerca de 16 leões. Esses leões eram gordos, pois não corriam para pegar as suas presas. De dia, eles dormiam e se coçavam, mas ao cair do sol, eles entravam em ação e conseguiam suas presas sem muito esforço. Enquanto George ia abatendo os leões, os aldeões tentavam a todo custo convencer o chefe da tribo a colocar o Matamula Mangueira no cargo novamente. George matou os 16 leões e entre eles estava o Alfa. Isso fez com que os restantes dos leões fugissem, trazendo assim a paz para os aldeões definitivamente. Porém, nesse mesmo tempo, o chefe da aldeia permitiu que Matamula Mangueira voltasse ao seu antigo cargo, e isso fez com que muitos aldeões acreditassem que a matança havia acabado por causa disso. Foram 13 anos vivendo em constante medo, e nesses anos mais de 1.500 pessoas foram mortas. Mas estima-se que o número é bem maior, e que tem uma grande chance dos leões terem devorado cerca de 2.000 pessoas. Bom, eu sinceramente acredito que a decisão do governo foi a grande causa de tudo isso ter acontecido, e os leões agiram apenas por instinto, fazendo de tudo para sobreviver. Isso, infelizmente, resultou na perda de muitas vidas. Bom, você acha que tudo foi solucionado porque o Matamula Mangueira retornou ao seu cargo antigo na aldeia? Ou acha que foi o total mérito do caçador George? Bom, eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários.
E se você quiser conhecer a história dos leões mais poderosos, imponentes e incríveis que já existiram no nosso planeta, clique nessa playlist aqui ao lado para você maratonar e assisti-los o quanto quiser. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera. Fui!